Boa noite. Gomes, do GE. Felipe, eu queria te perguntar, assim, na última coletiva você tinha citado que você pensa o jogo para quando você sai perdendo, quando você tem jogadores expulsos, e hoje você teve um jogador expulso. Queria te perguntar o que você pensou com a entrada do Fabrício Bruno, e se já tinha visto alguma coisa semelhante na Europa, quando você jogava, de tirar um homem de profundidade e botar um zagueiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir? Pode continuar, professor. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí... Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com a menos, jogando com a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto, se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Mas então, boa noite, Felipe. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido, até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com seus jogadores para manter o ímpeto? Porque, pelo menos na minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um gol a qualquer momento. Eu vi um Flamengo, mesmo com um a menos, igualando as coisas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar o que eles fizeram hoje no campo. O que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como eu falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos... desde que ele voltou de lesão. Michael, um jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele e teve uma lesão muito grave, muito grande, e ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estavam correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michel não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Felipe, Isaac, Flavoz. Felipe, há muito tempo que o Flamengo não consegue desempenhar um papel de conseguir segurar um jogo, de conseguir segurar o emocional. A gente viu isso aí em outras competições, ele saindo e não conseguindo segurar dessa maneira. O que você fez para que esse grupo resgatasse isso? Conseguisse jogar segurando o jogo, sem aquela catimba que a gente conhece no futebol sul-americano, mas jogando com cabeça, com consciência, você vendo o olhar dos jogadores, na postura deles, que estavam realmente ali jogando, deixando o Corinthians correr atrás e o Flamengo jogando para poder conseguir o resultado. Primeiro de tudo, um grupo que criou jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos, nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. E a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira, né? E
Então, eu sei o que eles vão me dar, eu sei o que eles vão render. Então, assim, simplesmente, eles têm que continuar acreditando neles. Eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer, eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo exaustos, eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro, eles se abraçam, eles querem, eles saem machucados do campo, eles saem sangrando do campo. Então esses meus jogadores querem mais que ninguém. Então quando não conseguem atingir o objetivo, abala, claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Felipe, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Durante o primeiro tempo, eu observei que o Rossi foi algumas vezes conversar com você. No segundo tempo, já o Davi Luiz. Como é que é essa relação também com os mais experientes? Porque você sempre foi muito falado por ser um técnico dentro de campo, ajudar taticamente, treinadores e companheiros. Como é que é essa relação também desses mais experientes que você está tendo agora, de te auxiliar de algum certo modo, conversar sobre características do jogo, talvez até mudanças, enfim? Então, eu, antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo, e tomo as minhas decisões, mas eu deixei bem claro para eles, né? Porque eu preciso não é da opinião, senão do que eles estão sentindo, porque eu preciso dar para os jogadores as soluções segundo também a cabeça deles, do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar num termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente, muitas vezes. E não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel, para depois a decisão ela é minha, a decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo, porque muitas vezes o treinador não vê tudo, né? Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Felipe, boa noite. Boa noite. Essa tosse tá braba, também tô. Felipe, o que acontece? Você teve o seu primeiro revés na quinta-feira, o Flamengo tendo muito volume no primeiro tempo, infelizmente, dois contra-ataques, tomando ali 2 gols e perdendo para o Fluminense. E aí, a torcida liga um sinal de alerta, começa a se falar muita coisa, você conhece bem o Flamengo, sabe como é que funciona. Queria saber, assim, como é que foi a sexta e o sábado seu com o grupo, para manter o grupo confiante, assim, ó, o Flamengo tem a vantagem, a gente tem que ir lá, tem que jogar. É óbvio que a torcida do Corinthians, por ser um time de massa, vai fazer uma pressão, vai ter tudo aquilo que envolve um jogo desse tamanho. Como é que foi, assim, para você, para manter o grupo confiando e manter o grupo atento nesse jogo? Boa pergunta. Um dia depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol. A primeira derrota doeu muito. E na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo. E recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo que eu estava sentindo. E tive uma troca com ele dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando, perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, ou opinião de um diretor, não. É o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então eu me animei, e claro, contagiar o grupo. Temos que uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível, e os jogadores obviamente que querem ser campeões. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Parabéns pela classificação final. Você falou da decisão rápida que você e a sua comissão tomaram e tinham que tomar, segundo você, depois da expulsão do Bruno. Eu queria entender um pouco mais qual foi o seu pensamento ali na hora para colocar o Fabrício Bruno em uma linha de 5 no time. O que você pensou do jogo naquela hora? Obrigado. O plano de jogo, né? É uma estratégia onde
não vou abrir muito, mas assim, o meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar, porque muitas vezes a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola para o Corinthians e a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Arrascaeta tem de não perder a bola, do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário, e não perde a bola, ou perde pouca bola. Então, são jogadores que conseguem segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí para conseguir tirar o time de trás e eventualmente ter chances de gol. Boa noite, Felipe. Gabriel Afoca na Paparazzo Rubro Negro.